Boa noite a todos. Que a paz de Jesus resplandeça em nossos corações e também nos aqueça nessa noite um pouquinho fria. Valentim, muito obrigado pelo convite de estar aqui nessa casa. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. É uma grande alegria poder estar aqui junto com vocês. Essa troca de experiências, essa troca de aprendizado, ela é muito importante entre as casas espíritas. Muitos irmãos aqui de Franca nos dão grande suporte lá em Pedregulho. E é uma grande alegria para nós de Pedregulho estarmos aqui também. Muito obrigado a todos. Do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, os infortúnios ocultos. Mensagem pequenininha do Evangelho, mas olha a profundidade. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem no miserável catre sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas muito bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta a saúda com muito respeito. Para onde ela vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequeninos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos. Pois esses infortunados não são profissionais da mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as suas necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio e nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e no seio da sua mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhes os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo que vai levar aos seus protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Aonde ela mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é, sem sombra de dúvidas, o anjo da consolação. E à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste tão simplesmente? É para não ferir a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade. E tu, quem terás o mérito? Isso não é justo.
quando formos fazer a visita aos doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidado é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionará roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. És assim que esta mãe, verdadeiramente cristã, vai formando sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma das suas protegidas, para lhe oferecer trabalhos manuais. Psiu, disse-lhe a ela, não comentes a ninguém. Assim falava Jesus. Que assim seja. Bela lição do Evangelho, não é? Uma lição que, quando eu tive acesso a essa lição pela primeira vez, isso já há um bom tempinho atrás, quando eu li essa lição do Evangelho pela primeira vez, essa lição me tocou de uma forma tão profunda que me fez acreditar que tudo aquilo que eu tinha em mente sobre caridade não tinha absolutamente nada a ver com a sua realidade. Eu tinha um conceito de caridade, até ter acesso a essa matéria do Evangelho segundo o Espiritismo, que não condiz com aquilo que realmente a caridade deve ser. E o Evangelho, ele vem na noite de hoje nos convidar a refletir sobre a caridade. Caridade que para nós espíritas não é novidade nenhuma, porque todo espírita que se preze, desde quando começou a ter contato com a doutrina espírita, ouve falar sobre a caridade, ouve sobre as importâncias da caridade e tem em mente a necessidade da prática da caridade, em todos os seus sentidos. Então, caridade não é matéria nova para nenhum de nós. Para nenhum de nós. Caridade, de uma forma ou de outra, já faz parte de nossas vidas. Ou porque nós já temos a consciência plena sobre ela e a tentamos colocar em prática, ou porque a caridade nós já ouvimos falar, mas ela já faz parte de nossas existências. E isso tem um grande impacto. Com certeza, ouvindo sobre a caridade, nós somos hoje bem melhor do que fomos em uns bons anos atrás, ou até mesmo em vidas passadas. E a palavra caridade, ela impera no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela impera. Se nós tivermos a curiosidade de observar a importância da caridade para a espiritualidade maior, condensada no Pentateuco de Allan Kardec, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos pegar o Evangelho. A caridade é tão importante que dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, isso considerando o último capítulo sobre as preces, 3 capítulos são dedicados exclusivamente sobre o tema caridade. Em torno aí de mais de 10% do Evangelho segundo o Espiritismo, exclusivamente sobre a prática da caridade. Se formos um pouquinho mais curiosos, e eu tenho um amigo lá em Pedregulho que é curioso, Valentim, e ele é paciente, que eu acho que eu não teria paciência dele, e formos contar no Evangelho quantas vezes a palavra caridade aparece, variando de edição para edição, de capa a capa ele teve essa paciência. E a palavra caridade, pelo que ele me disse, porque não contei, ela aparece 289 vezes no Evangelho. E eu falo para vocês, para aparecer tanto assim, é porque realmente ela é importante para nós. Se não fosse,
a espiritualidade maior não repetiria tantas vezes a palavra caridade no Evangelho segundo o Espiritismo. Partindo desse pressuposto, e partindo do pressuposto também do que o capítulo 13 do Evangelho nos recomenda, com a temática geral que a mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, nós vamos concluir que a caridade em nossas vidas é algo extremamente importante. Seja porque nós já tivemos a oportunidade de ter contato direto com ela, talvez até nós mesmos fomos de alguma sorte beneficiados com a sua prática, seja porque nós temos a necessidade de colocá-la em prática. A caridade já esteve presente em nossas vidas, em algum momento, em alguma circunstância, em alguma necessidade, e ela faz parte de nossas vidas. Refletir sobre a caridade dentro do Evangelho de Jesus é refletir sobre a necessidade de nós nos conhecermos para melhorar a nossa prática exterior. A ponto de a máxima espírita, fora da caridade não há salvação, ressoar diariamente em nossas mentes. Porque se nós já tivemos acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, se nós já tivemos contato com o Evangelho de Jesus, e se já compreendemos um pouquinho dessa frase, fora da caridade não há salvação, nós vamos concluir que grande parte de nossos problemas não possuem solução sem antes passarmos pela prática da caridade. A ponto de alguns espíritas, com muita propriedade, copiarem Allan Kardec e falar o seguinte: não é só fora da caridade não há salvação, não. Fora da caridade não há solução para a maioria de nossos problemas. E essa é uma verdade que nós devemos carregá-la dentro de nossos corações. E veremos o porquê. O capítulo 13, a sua essência é sobre a caridade, mas não sobre a caridade no seu aspecto conceitual, não a caridade no seu aspecto teológico, não a caridade no seu aspecto religioso, mas o capítulo 13 em especial, ele é dedicado à maneira como colocarmos em prática a caridade, a forma como vamos colocar em prática a caridade. E ele é interessante. Ele nos puxa a orelha de cabo a rabo sobre podermos refletir sobre essa temática. E quando nós estudamos o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos concluir que a nossa forma de praticar a caridade talvez não seja a mais própria, talvez não seja a mais adequada. Quando os espíritos superiores vêm e nos orientam que nós devemos orar e vigiar, que nós devemos dedicar o nosso tempo à nossa instrução, eles são cobertos de razão. Muitas das vezes, nós praticamos ações, condutas no dia a dia, imaginando ser uma coisa quando na verdade é outra. E a verdadeira caridade, a essência pura da prática da caridade, ela passa por essa temática abordada no capítulo 13. E o título, o tema geral é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Só isso nós já podemos concluir a importância que é termos em mente a prática da caridade desinteressada. A prática da caridade voltada para a sua essência prima, que é auxiliar aquele que sofre, que é ajudar aquele que precisa. Quando nós chegamos na doutrina espírita, verdinhos, cruzinhos de tudo com relação a isso, nós imaginamos que entregar esmola para aquele que sofre, que levar a entregar a cesta básica para aquele que está passando fome, é a caridade e fica por isso aí. É também uma forma de caridade, não deixa de ser, mas a caridade não para por aí, e nós vamos ver o porquê. A caridade, na sua essência prima, recomendada pela espiritualidade maior nesse capítulo 13, é a caridade de discrição. A caridade, para ser a verdadeira caridade, é preciso que ela seja discreta. E a discrição nas nossas vidas hoje é algo que realmente é conflitante. Hoje nós temos uma dualidade, nós temos um conflito muito grande em nossa sociedade. Uma grande briga entre a discrição e a ostentação.
A nossa sociedade hoje, moderna, né, evoluída no seu aspecto científico, no seu aspecto tecnológico, a nossa sociedade hoje, ela prega o inverso da discrição. A nossa sociedade moderna hoje prega a ostentação. Nossa sociedade atual é a sociedade de ostentação, sem sombra de dúvidas. E isso é algo prejudicial. Isso é algo prejudicial. Porque a ostentação nos traz sérias consequências. O sentimento de discrição, a virtude chamada discrição, é o sentimento pelo qual nós estamos diretamente conectados com a providência divina. A palavra discrição, ela vem do latim discretus, e significa reservado nas palavras ou no comportamento, significa recatado, que não gosta de chamar muita atenção para si próprio. O inverso do que a nossa sociedade atual nos prega, que é a ostentação, que também vem do latim ostentare, e significa mostrar-se de maneira exibicionista ou com aparato, alardear, evidenciar, mostrar-se, exibir-se. A sociedade nossa hoje é muito mais exibicionista do que discreta. E a prova disso são as nossas relações sociais. A prova disso é a maneira como atualmente nós nos relacionamos uns com os outros. Vem falar que é mentira. Hoje, as redes sociais imperam. Computador, internet. Quem aqui não tem Facebook, WhatsApp, né? A coisa dos 5, 10 anos atrás, ninguém sabia nem o que era, né? Atualmente, para os mais tradicionais, pelo menos eles sabem o que é, né? Facebook, para quem não sabe, é uma rede social que existe na internet, onde as pessoas se comunicam. As pessoas se comunicam, né? Normalmente, cada pessoa tem o seu perfil, tem a sua foto, e ali ela se relaciona com outras pessoas. Quando bem utilizada, a rede social, o Facebook, por exemplo, ele é uma grande ferramenta nas mãos da criatura. Porque normalmente, através das redes sociais, o Facebook em especial, que é o que realmente é mais utilizado aqui no Brasil, nós temos acesso e contato com pessoas que há muito tempo nós não víamos, né? Amigos de muitos anos, né? Colegas de trabalho que talvez nós não temos mais contato. E é uma grande oportunidade para nós podermos estreitar as relações sociais, né? Talvez nós não teríamos, se não fosse essa ferramenta, notícia de um amigo que há coisa de 10, 20 anos atrás nós não encontramos mais, porém que hoje está lá um neto que nasceu, né? O filho que nasceu. E nas redes sociais, o que impera realmente é a ostentação. Nós normalmente gostamos de postar nas redes sociais os locais onde nós nos encontramos, né? Tiramos foto de tudo, né? Cada passo que damos em nossa vida, jogamos lá nas redes sociais. E, infelizmente, o que as redes sociais, de maneira equivocada, nos incentivam é justamente nos ostentar. A ostentação é que prevalece. E todo mundo gosta de se mostrar. Estou mentindo ou não estou? Estou falando verdade ou estou falando mentira? Né? E aí acontecem algumas aberrações que demonstram claramente que nós, criaturas humanas, ainda precisamos estudar e trabalhar melhor essa dualidade, aonde a ostentação ainda anda imperando em nossas vidas. O jovem de hoje faz academia para ficar fortinho, tirar foto, né, e postar no Facebook. Para quê? Para as meninas curtirem, né? E vai lá e curte. E eu estava conversando com um amigo meu que é psicólogo esses dias para trás, Valentim, ele falou uma coisa muito engraçada, que eu não tinha parado para pensar. A molecada hoje posta a foto na parte da manhã, se até a noite não tiver 50, 100 curtidas, entra em depressão. E é assim que nós estamos criando a nossa molecada. A menina vai lá comprar roupa novinha, né? Vai lá na praia, quer tirar foto de biquíni, de mini saia, para quê? Para os meninos curtirem. E se também não tiver curtida, a menina deprime, porque não está chamando a atenção de ninguém. E assim a nossa sociedade está criando uma geração
criando uma geração de pessoas que vivem os seus relacionamentos sociais, desde que esses relacionamentos demonstrem esse processo de ostentação, fugindo da discrição, que é algo natural e importante em nossas vidas. A ostentação, ela é um sentimento diretamente ligado ao orgulho e ao egoísmo. Para que as pessoas querem se ostentar? Para mostrar para o outro que são melhores. Puro sentimento de egoísmo, puro sentimento de orgulho. Como eu quero ser melhor do que o meu semelhante, como eu quero ser melhor do que o meu próximo, então eu quero me ostentar. Comprei um carro 0 km, foto do carro, Facebook. Comprei a televisão de 80 polegadas, porque a de 50 já não presta mais, foto da TV, Facebook. Estou indo viajar para a praia com a família, foto da praia, hotel de luxo, Facebook. E aí nós vamos criando um desequilíbrio com relação à questão da ostentação, deixando de lado a simplicidade necessária para o nosso equilíbrio espiritual. E vamos ver a consequência disso. A caridade, conforme consta do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade, todo o capítulo 13 nos recomenda para a prática da caridade uma conduta discreta. Caridade, de acordo com o que Kardec e a espiritualidade maior nos traz, é discrição de ação. É ação discreta voltada para a prática do bem. E dentro do capítulo 13, o ápice da informação, da orientação, para que mantenhamos a prática discreta quando formos praticar a caridade, é justamente esse item 4, os infortúnios ocultos. Discrição também é diferente de timidez. Há uma grande distinção, uma grande diferença entre a pessoa discreta e a pessoa tímida. A discrição, como nós tivemos a oportunidade de falar, ela é filha da humildade. Ela busca simplicidade, ela busca cautela, ela não humilha quem quer que seja, e isso nós vimos na lição da noite. Diferente da conduta tímida. A conduta tímida, por sua vez, ela possui dois grupos muito claros. E nós só vamos permanecer naquilo que é prejudicial. Timidez, quando ela é embasada no sentimento de orgulho e de egoísmo, normalmente ela acontece na criatura humana para esconder determinadas falhas e buscar fugir da vaidade. Normalmente, a criatura tímida, quando ela está mergulhada no sentimento de orgulho e de egoísmo, ela fica quietinha ali no canto, não para ela realmente manter a discrição, mas para ela não aparecer, para ela não correr o risco de cometer absolutamente nada de errado e ser repreendida. Porque se na sua conduta ela comete algo errado e é repreendida na sua prática, ela entende com isso que ela está sendo rebaixada. E ela é afetada diretamente no seu sentimento de orgulho e no seu sentimento de egoísmo. Portanto, nós devemos discernir claramente o sentimento de discrição com o sentimento de timidez mergulhado no orgulho e no egoísmo. A criatura discreta, ela não quer aparecer normalmente para não ferir o seu próximo. Ela quer agir em benefício do próximo, ela quer fazer, e existem pessoas que fazem isso de maneira esplêndida. A pessoa entra, faz, sai e ninguém viu ela fazer. Essa é a conduta da criatura discreta. Diferente do tímido, que está com medo de errar, está com medo de ser julgado, ele entra, foge, se esconde lá no canto, para não ter nem oportunidade de ser convidado a fazer. E esse não fazer na prática do bem, esse não fazer na prática da caridade, também evidencia o quão defeituosos ainda somos, o quão ainda precisamos estudar o Evangelho, o quão ainda necessitamos colocar em prática essas palavras sublimes que o Evangelho nos recomenda a praticar. Afinal de contas, falamos até agora de caridade. O que é caridade? O que é caridade segundo Jesus? Allan Kardec, numa
sabedoria esplêndida, numa sabedoria infinita. Em O Livro dos Espíritos, ele fez uma pergunta pequenininha, que também teve uma resposta pequenininha da espiritualidade maior, mas que serve para nós, para cada um de nós, como uma verdadeira lição de vida. Kardec, na pergunta 886, questiona a falange do Espírito Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Olha a inteligência da pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E olha a resposta da espiritualidade maior: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí eu pergunto para vocês, não estende o conceito de caridade? Não alarga o conceito de caridade em nossas mentes? Aquela caridade que nós estamos acostumados a pensar, que é a caridade material, né? Vou dar o pão para aquele que está passando fome, vou levar a cesta básica, vou dar o remédio para aquele que está precisando, que é o conceito arroz com feijão que nós temos de caridade. Não alarga esse conceito? E olha que interessante a resposta da espiritualidade maior: benevolência para com todos. Caridade é muito mais do que entregar a cesta básica para aquele que está com fome. Benevolência para com todos, meus caros amigos, é com que essa entrega seja feita do coração, de forma a não ferir aquele que está passando necessidade. Já ouviram falar que o orgulho atrapalha as nossas vidas? Pois eu reafirmo, além do sentimento do orgulho atrapalhar, ou seja, o sentimento pelo qual eu me acho superior ao meu próximo, atrapalhar minha vida em todos os sentidos e minha forma de enxergar a realidade da vida, o sentimento de orgulho me impede também de auxiliar verdadeiramente o meu irmão. Já ouviram falar que existem pessoas que, quando vão entregar a cesta básica, querem se ostentar? Já ouviram falar que existem pessoas que, quando estão estendendo a mão esquerda, não querem apenas que a mão direita fique sabendo, mas que o universo inteiro fique sabendo da prática do bem ou da prática que está sendo realizada? Normalmente, nessas épocas que nós estamos nos aproximando das eleições municipais, isso acontece com muita frequência. Pessoas que desaparecem 4 anos da vida social, resolvem do nada reaparecerem, para serem benevolentes para com os pobres sofredores, né? Para entregar a cesta básica, o bujão de gás, o remédio para aquele que está sofrendo, né? Mas sempre ele entrega com a seguinte certeza: olha, eu que estou te entregando, viu? Sou eu que estou te dando, viu? Ó, lembra de mim, viu? Lembra da minha carinha, que daqui uns dias eu vou voltar na sua casa. Aí na véspera da eleição aparece: ó, você lembra aquele gás que eu te dei? Então, ó, vota em mim. Isso acontece demais. E isso prova o quanto nós, criaturas humanas, somos ainda criaturas orgulhosas e egoístas. Isso prova o quanto nós, seres humanos, ainda somos criaturas em aprendizado. Somos seres ainda inferiores. E o pior, que não são apenas eles os culpados de praticarem isso, nós também o somos, porque muitas das vezes nós vamos lá e chancelamos, votamos, aprovamos, né? Curtimos, igual no Facebook. E é interessante, isso demonstra que a nossa sociedade, até no aspecto político, organizacional, nós temos grandes lições a serem aprendidas. Nós temos que caminhar bastante ainda para chegarmos no ponto correto de convergência. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Quem de nós aqui temos essa capacidade de perdoar a falha alheia? Normalmente, quando alguém pisa no nosso calo, a primeira coisa que nós fazemos é revidar, é condenar, é atacar, para depois perguntar se estava certo ou errado.
né? Normalmente, quando as pessoas afetam as nossas vidas, quando as pessoas cutucam nossas feridas, principalmente aquelas feridas morais que nós carregamos, a primeira coisa que nós queremos fazer é vingança, é colocar em prática a reação imediata. E normalmente nós utilizamos a força bruta, imediata, real, para com o ataque. Indulgência é sentimento que poucos de nós conseguimos verdadeiramente praticar. Poucas pessoas passaram aqui na Terra que nós podemos declarar realmente professores da indulgência. Grande virtude que precisa ser urgentemente cultivada por cada um de nós. Uma dessas pessoas é Chico Xavier. O Chico podia ser atacado do jeito que for. Ele sempre estava tranquilo. Ele sempre estava equilibrado. Por mais ataques que se realizassem para com ele, por mais furos que a mídia soltava contra ele, por mais ataques que a igreja e algumas filosofias tradicionais endereçavam contra ele, ele sempre estava indulgente para com a dor, o sofrimento, a ignorância do outro. E ao invés de revidar o ataque, ele sempre devolvia com prece, com agradecimentos, com orientações, com palavras consoladoras. Indulgência também é caridade. E muitas das vezes nós faltamos com essa caridade chamada indulgência dentro do lugar que mais deveríamos cultivá-la, que é dentro do nosso lar. Como diz Emmanuel, o lar é o cadinho de amor. Cadinho, para quem não sabe, é aquele potinho usado nas fundições de metais, né? Pega fogo, mas no final das contas sai todo mundo de lá brilhando como um metal reluzente. Pois bem, é dentro do lar, é dentro de casa que nós precisamos aprender a cultivar em primeira mão esse sentimento, essa virtude chamada indulgência. Muitos casamentos não sobrevivem por falta da melhoria desse sentimento em nossos corações, que é uma grande prática de caridade. Perdão das ofensas. E como é difícil perdoar. Somos criaturas complicadas. Somos criaturas rancorosas. Carregamos o rancor em nossos corações, seja ele qual for. Normalmente, se tivéssemos um padrão de equilíbrio, nós deveríamos nem nos ofender pelos ataques que nos realizam. Mas não é isso que acontece. Quando somos afetados, seja de que forma for, o rancor cria forte em nossos corações. Carregamos em nossas consciências, em nossos corações, por anos e anos, aquele rancor guardado. Quando a gente não guarda ele bem trancadinho dentro de uma caixinha, esperando a hora certa de abrir e jogar o veneno no outro. Rancor é algo que é pernicioso, faz mal para a saúde. Nossos cientistas já têm demonstrado, com a ciência moderna, com todo o avançar da tecnologia que a medicina nos traz, que criaturas rancorosas, que criaturas que não perdoam, sofrem. Sofrem em primeira mão porque não conseguem perdoar. Sofrem num segundo momento porque ficam remoendo aquilo em suas consciências. E sofrem fisicamente com esse remoer. Sofrem fisicamente, causando problemas, doenças chamadas psicossomáticas, né? Afetando diretamente órgãos vitais, em especial todo o aparelho digestório, né? O estômago da criatura rancorosa, o estômago do indivíduo que não perdoa, é um estômago que normalmente brota úlceras de tudo quanto é lado, porque a criatura não consegue se reequilibrar. Quando ele está afetado, quando ele está com a dificuldade, quando ele vê o desafeto dele, o que acontece com ele? Arrepia. Arrepia e já abre no seu arquivo mental tudo aquilo de raiva que tem e já descarrega no organismo uma carga de adrenalina, né?
Por isso que tem gente rancorosa que quando vê o desafeto, atravessa a rua e vai para o outro lado. Já viu isso acontecer? Acredito que com vocês nunca aconteceu. Mas com certeza vocês sabem alguém de casa, alguém da família ou algum amigo que isso possa ter acontecido, né? Ah, meu desafeto está lá na rua, passa do outro lado para não topar com o desafeto. Mas não deixou de descarregar adrenalina no organismo, né? O alerta do organismo está 100% ligado. E para filtrar essa adrenalina depois, né? Haja fígado, né? Que depois sobrecarrega e não dá conta do recado, né? E começa a ter problema de fígado também. Quando a criatura não piora a própria situação, tornando aquele rancor, tornando aquela falta de perdão algo muito mais prejudicial, que Emmanuel, através das suas instruções, conceituou como sendo fixação mental. Já ouviram falar disso? Fixação mental. Pensamentos fixos que não saem da cabeça. São rancores, são revoltas, são raivas que a criatura fica remoendo e transformando aquilo numa verdadeira bola de neve. E que faz com que a criatura desencarna, carregando aquela revolta, aquela raiva, e encarna de novo. A espiritualidade maior tenta acertar os ponteiros entre os desafetos, não tem jeito, né? Aí desencarna de novo com o desafeto, pior às vezes do que quando veio aqui para a Terra. E aí a espiritualidade fala, não tem jeito, vai ter que pôr os dois juntinhos. Vai ser um marido e mulher, vai ser pai e filho, né? E aí dentro do lar, como diz Emmanuel, a coisa vai pegar fogo, né? Até ver se aqueles dois desafetos conseguem, pelo menos de um lado ou de outro, exercitar essa prática de caridade chamada perdão. Nós temos dois caminhos, meus irmãos. Ou vai para o bem ou vai para o mal. É preferível escolher, por óbvio, o caminho do bem, do amor, que é mais fácil, né? Quando a gente opta pelo caminho do mal, a gente acha que resolveu o problema, mas esqueceu, pôs uma pedra na situação. Mais cedo ou mais tarde, voltam aqueles dois, ao invés de almas gêmeas, né? Almas algemas, né? Um mais grudado que o outro, né? Quando não nasce gêmeos, igualzinho, né? Para aprender a se amar, para aprender a se respeitar. E o tema da noite, para podermos encerrar? Infortúnios ocultos, né? Infortúnios sofredores, ocultos. Ocultos. Essa liçãozinha da noite ela é dividida em duas partes, muito claras. Primeiro parágrafo, a parte conceitual, onde Kardec vem trazer importantes conceitos. E o restante da matéria, o belo exemplo daquela mulher, que é uma mulher rica, que não precisava fazer aquilo, que saía modestamente da sua casa, que ia estender a mão para aquele que sofre, e quem recebia a ajuda também não sabia quem ela era. Ela, de uma forma muito clara, ela de uma forma muito sincera, ela conseguia colocar em prática o sentimento da discrição. Levava a filha junto com ela para fazer com que a menina também aprendesse. Estendia a mão para os sofredores de forma a não humilhá-los. Quantos de nós, às vezes, queremos estender as mãos, porém ostentar? Ostentar. E essa ostentação fere, machuca, porque às vezes aquele que recebe também não está preparado para receber. Às vezes ele precisa, mas não está preparado. E ela fazia isso com uma serenidade tamanha, com uma paz de espírito tamanha, que ela saía da casa, as pessoas se sentiam agradecidas, com o coração aberto. Tanto é que ela sempre foi muito bem recebida por onde ela passou. E fala mais. À noite, uma chuva de bênçãos era endereçada a ela. Talvez a verdadeira paga para quem pratica a caridade verdadeira e pura é realmente receber essas bênçãos também de forma sincera. Porque a caridade, quando ela é praticada de forma sincera, ela recebe também os seus benefícios de forma sincera. E quem a pratica, recebe. Quem planta, colhe. E quem colhe uma prece sincera, recebe alívio no coração. Recebe paz de espírito. Recebe energias puras, sublimes, energias superiores, que permite com que a criatura se fortaleça e tenha fortaleza para superar as próprias dores e tenha fortaleza para superar os próprios sofrimentos. A primeira parte da lição, Kardec é muito claro.
ele deixa, sinceramente, ele deixa expressa as duas formas de caridade. A caridade, ela, no primeiro momento, além do seu desprendimento, ela serve como um ato de impulso para ajudar aquele que sofre. E olha o que ele fala. Quando nós, criaturas humanas, passamos pelas comoções sociais, pelas catástrofes, pelas provas coletivas, pelas dores coletivas, nós nos sensibilizamos mais com a dor do outro. E isso é uma realidade em nossas vidas. Porventura, aqui, alguém se recorda do tsunami que ocorreu na Indonésia no ano de 2004? Quantas criaturas não desencarnaram coletivamente por conta daquele tsunami? Por outro lado, quantos permaneceram encarnados, mergulhados na dor, no sofrimento, no desespero, sem ter a estrutura alguma, roupa, comida, remédio? O que a sociedade humana fez? O que a Terra fez? Se comoveu com aquilo. E todos os povos do planeta começaram a encaminhar ajudas para auxiliar a aliviar a dor e o sofrimento do próximo, demonstrando claramente o que Kardec nos alerta. Quando ocorrem comoções sociais, quando ocorrem catástrofes gerais, nós nos sensibilizamos com mais facilidade. Quer ver outra? Alguém aqui conhece o menino Aylan Kurdi? Esse garotinho, ele foi tema, ele tem 3 anos de idade. Ele foi tema em setembro de 2015. Alguém se recorda dele? Né? O menininho que morreu na praia, refugiado sírio. Antes de setembro de 2015, o que a sociedade global estava fazendo com os refugiados? Muitos países da grande Europa, simplesmente com os olhos fechados. Não é problema nosso. Pois foi graças ao sofrimento dessa pequena criança, Aylan Kurdi, em menos de 1 hora, a sua foto esteve espalhada por toda a rede social mundial. Tocou de forma tão drástica os corações de nós, criaturas humanas, que a sociedade humana global se organizou, né? E a comunidade europeia começou a repensar a situação dos imigrantes. A situação hoje ainda continua caótica. Porém, uma grande realidade nós podemos dessa lição tirar. Nós ficamos comovidos. E se hoje você entrar na internet e digitar lá no Google, refugiados da Síria, a imagem que vai aparecer, com certeza, é dessa criança desencarnada na beira da praia. Tragédia de Mariana comoveu todos nós brasileiros, que nos organizamos. Quem não pôde ajudar com mantimentos, quem não pôde ajudar com comida, com dinheiro, com campanhas, pelo menos fez uma prece, porque realmente a sociedade brasileira foi comovida com a tragédia ocorrida lá. Tragédias coletivas fazem de uma forma ou de outra que o profundo do nosso eu como criaturas humanas seja tocado. Isso nos facilita a ceder e auxiliar. Mas não é sobre as tragédias coletivas que Kardec veio nos convidar a refletir hoje, não. A importância da prática da caridade nas tragédias coletivas realmente é fundamental. Mas ele veio hoje nos convidar a procurar as tragédias particulares. Os infortúnios ocultos são diferentes dos infortúnios evidentes. Em grandes tragédias mundiais, nós estamos de cara com a evidência da desgraça, da dor, do sofrimento do outro. Os infortúnios ocultos, muitas das vezes, eles sabem se maquiar por demais, porque às vezes não possuem sequer coragem de pedir ajuda. E cabe a cada um de nós aprendermos a desenvolver a sensibilidade necessária, e isso só através do amor,
só através do amor, para podermos ter acesso à dor e ao sofrimento de nossos irmãos sofredores. O infortúnio evidente, ele é fácil de enxergar, mas o infortúnio oculto não. O infortúnio oculto, ele se esconde, ninguém vê, e às vezes, ao contrário do que nós imaginamos, às vezes ele não está nem fora de nossa própria casa, às vezes ele está dentro do lar, em desespero, em dor, em desequilíbrio. Às vezes, ele está no nosso travesseiro do lado, e a gente não consegue enxergar. E quando a gente enxerga, às vezes nós nos sentimos como criaturas impotentes. E é nessa hora que é importante ter fé. Ter fé para rogar a providência divina que nos dê forças. Forças de enxergar a dor do outro, de tentar mergulhar na dor e no sofrimento do outro e ajudar e tentar ajudar a aliviar a dor e o sofrimento do nosso próximo, que às vezes, como eu acabei de falar, está muito mais próximo do que nós imaginamos. Portanto, meus caros, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos recomenda buscar ajudar aqueles que precisam, mas principalmente aqueles que precisam e ninguém vê, em especial aqueles que não têm coragem ou voz para pedir ajuda. É isso que a lição da noite do Evangelho veio nos convidar, buscar aqueles que sofrem, aqueles que possuem dor, aqueles que estão em desespero, aqueles que se encontram mergulhados na dor e no sofrimento, e tentar de alguma sorte ajudá-los, auxiliá-los. São sofredores ocultos muitas das vezes, e para procurá-los, despendiremos de nosso tempo e de nossa boa vontade. Mas quando o encontrarmos e conseguimos pelo menos tentar aliviar a dor daquele que sofre, com certeza absoluta, o nosso coração resplandecerá de luz a ponto de vibrarmos de forma tão positiva que aquilo que fisicamente talvez não conseguíamos entregar para aqueles que sofrem, pelo menos espiritualmente, eles poderão receber. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que o Evangelho de Jesus possa tocar fundo em nossos corações e que possamos sair da noite de hoje com essa luz do Evangelho, buscar aqueles que sofrem, tentar aliviar a dor do nosso irmão em sofrimento e tentar minimizar, um pouquinho que seja, aqueles que se encontram mergulhados no desespero. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos ilumine. Muito obrigado, que assim seja.